O dinheiro tremia na minha mão quando eu disse aquilo, no meio da feira, sem pensar, sem ensaio, como quem se afoga e agarra qualquer coisa. Se eu comprar todas as frutas, você se casa comigo? Meu nome é Marcos Azevedo. E naquele sábado de manhã, com o sol batendo forte no asfalto e o barulho da feira entrando pelos ouvidos, eu não parecia um milionário. Eu parecia um homem com medo de voltar para casa sozinho. Usava camisa de linho cara, relógio suíço no pulso, sapato limpo demais para aquele chão de terra batida. Mas por dentro eu estava desmontado. A banca era simples. Uma lona azul desbotada, caixas de madeira marcadas com caneta, cheiro de banana madura misturado com laranja e aquele perfume de hortelã que alguém tinha amarrado num canto. Atrás das frutas, ela, Laura, vendedora de frutas. Uns 30 e poucos anos, talvez. Cabelo preso num coque apressado, a blusa já com a marca do sol, e uma calma no olhar que me irritou e me atraiu ao mesmo tempo. Era como se ela não tivesse pressa de provar nada para ninguém. Eu tinha passado por ali na semana anterior, só para comprar uvas. Mentira! Eu tinha passado por ali porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém não me olhou como se eu fosse a solução dos próprios problemas. Laura me olhou como se eu fosse só um homem, e aquilo mexeu comigo de um jeito feio. Eu disse a frase do casamento como quem joga a última ficha na mesa. E o pior, eu disse sorrindo, tentando parecer engraçado, tentando transformar desespero em charme. Só que ninguém compra desespero com sorriso. Laura não riu. Ela nem se espantou do jeito que eu esperava. Ela ficou me encarando por um instante que pareceu longo demais, e eu senti o calor subir pelo meu pescoço. O barulho da feira continuou acontecendo ao redor, como se o mundo estivesse vivo, e eu fosse o único prestes a desabar. Gente chamando preço, criança chorando, um rádio velho tocando uma música sertaneja baixinha em alguma barraca. Foi então que ela respondeu, com a voz firme, sem agressividade, sem espetáculo. Moço, o senhor tá achando que eu sou o quê? Uma prateleira? Aquilo me acertou no peito com uma precisão absurda. Prateleira. Foi uma palavra tão simples, tão de casa, tão de quem sabe o valor de cada coisa. E eu me vi ali, pela primeira vez, como eu realmente estava. Um homem tentando colocar uma pessoa no carrinho, junto com banana, mamão e maçã. Eu engoli em seco. Tentei dizer alguma coisa, mas a língua ficou pesada. Eu percebi uns olhares ao lado. Um senhor com um boné, uma mulher segurando sacola. Eu, Marcos Azevedo, acostumado a salas com ar-condicionado e gente me chamando de doutor, virei o assunto silencioso de uma feira. Laura continuou, e cada frase dela parecia medir exatamente o tamanho do meu erro. Se o senhor quer comprar fruta, eu vendo. Se o senhor quer comprar gente, o senhor está no lugar errado. Eu senti o chão sumir por um segundo. E a minha primeira vontade foi fazer o que eu sempre fiz na vida quando alguém me contrariava. Usar dinheiro para esmagar a situação. Eu quase soltei um, você sabe com quem está falando? Quase. Só que a palavra prateleira ficou queimando dentro de mim, e eu não consegui. Eu olhei para as frutas, tão comuns, tão bonitas na simplicidade. Laranjas com casca brilhando, maçãs vermelhas, melancias cortadas mostrando aquele vermelho vivo. E eu pensei, com uma vergonha que eu não lembrava de sentir desde menino, eu tinha chegado ao fundo, não o fundo financeiro, o fundo humano. Eu respirei fundo e tentei me recompor. Desculpa, eu disse, baixo. E doeu dizer aquilo, porque desculpa para mim sempre foi uma palavra cara. Eu sempre achei que pedir desculpa diminuía a gente. Mas ali eu já estava pequeno de qualquer jeito. Laura me olhou, ainda séria, mas o olhar dela mudou um pouco. Não virou doçura, virou algo como pena misturada com respeito. E isso me atingiu de outro jeito. Eu não queria pena. Eu queria alguém que me enxergasse e ficasse. Só que eu ainda não sabia pedir isso sem parecer um comprador. Eu puxei uma nota do bolso, uma daquelas que eu nem sentia falta. Estendi para ela, tentando resolver a situação do jeito mais automático possível. Então, me vê, tudo isso aí. Ela nem pegou. Eu não vou vender para quem está tentando se esconder atrás do dinheiro, ela falou, e apontou com o queixo para uma caixa de bananas. Se o senhor quer banana, eu vendo banana. Se o senhor quer consertar a vida, isso eu não vendo. A frase dela ficou ecoando dentro de mim como um sino. Consertar a vida. Era isso.
Eu tinha tentado consertar a vida inteira com dinheiro. A minha, a dos outros, a do mundo. Eu tinha comprado casa, carro, viagens, presentes caros para o Dia das Mães, joias para Helena, minha ex-mulher. Eu tinha resolvido problemas com transferência bancária. Eu tinha mandado flores para pedir perdão sem ter coragem de olhar no olho. E no fim, nada ficou. Helena. Só de lembrar o nome dela, meu estômago apertou. A última vez que ela falou comigo foi numa quarta-feira chuvosa, no hall do prédio, com uma mala do lado. Ela não gritou. Não fez drama. Ela só disse: Marcos, eu cansei de morar com um homem que só aparece em foto. Eu fui atrás dela naquela noite, você acredita? Eu, que nunca corri atrás de ninguém. Mas quando cheguei no apartamento dela, em Moema, ela não abriu a porta. Só falou do outro lado com a voz cansada. Vai embora, Marcos, por favor. E eu fui. Fui pro meu carro, pro meu condomínio de luxo, pra minha casa grande demais. E a casa fez um barulho de vazio que eu nunca tinha ouvido antes. Porque enquanto a gente tem rotina, a gente acha que aguenta tudo. Mas quando o silêncio se instala, ele mostra quem você é. Eu fiquei ali na frente da banca de Laura sem saber o que fazer com as mãos. O sol batia no meu rosto e eu senti um suor frio que não combinava com aquela manhã. Eu queria dizer para ela que eu não era um monstro. Queria contar que eu tinha 2 filhos, Ana e João, e que eu sentia falta deles todo dia, mesmo que eu fingisse que não. Queria contar que eu tinha crescido num bairro simples, que eu já carreguei caixa, que eu já senti fome. Mas nada disso parecia caber ali, naquele instante. Porque por mais que eu tivesse um passado difícil, eu não podia usar isso como desculpa para ser um homem ruim. Laura pegou uma laranja, passou a mão nela como quem limpa poeira invisível e disse, num tom mais baixo, quase como se estivesse falando só para mim: Moço, ninguém chega numa feira fazendo uma pergunta dessas se estiver bem. Eu senti os olhos arderem. E eu odiei isso. Eu odiei a vontade de chorar. Eu odiei me sentir exposto. Eu odiei perceber que eu não tinha mais defesa. A feira continuava. O mundo continuava. Mas ali, naquele pedaço de chão, eu estava começando a enxergar uma coisa que eu fugia a vida inteira. Eu tinha tudo. E eu não tinha ninguém. Eu dei um passo para trás. Quase fui embora. Quase voltei para o carro e para o ar-condicionado e para o meu jeito de viver sem sentir. Só que, antes de virar, eu ouvi a voz dela de novo. Se o senhor quiser conversar, compra 2 maçãs. Não precisa comprar a banca inteira. 2 maçãs. Foi tão simples que me desmontou mais do que a bronca. Porque aquilo não era sobre fruta. Era um convite que não tinha preço. Eu encarei Laura sem saber o que responder. E naquele segundo, eu entendi uma coisa que me assustou. Eu não fazia ideia de como conversar com alguém sem oferecer nada em troca. E é aqui que eu te pergunto, olhando nos teus olhos como se você estivesse sentado na minha frente. Você, no meu lugar, teria voltado para casa, ou teria comprado as 2 maçãs. Se você está me ouvindo agora, comenta aí de onde você está ouvindo essa história e como você está se sentindo. Porque eu te prometo uma coisa. O que aconteceu depois daquela banca de frutas foi o começo da queda mais dura da minha vida. E também, sem eu imaginar, o começo do meu recomeço. Eu respirei fundo, peguei 2 maçãs, uma vermelha, outra meio amarelada, e estendi o dinheiro. Laura aceitou, mas não sorriu. Só olhou para mim como quem mede uma pessoa por dentro. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou uma última frase, num tom baixo que quase ninguém ouviu, mas que eu ouvi como se fosse um aviso. O senhor me lembra alguém, e isso não é bom. Na hora, eu congelei, porque eu soube que aquilo vinha de um lugar que eu ainda não entendia. E foi ali, com 2 maçãs na mão e o coração batendo errado, que eu percebi que eu não fazia a menor ideia de quem era Laura, nem do que ela sabia sobre mim. Se você estiver gostando dessa história, faz uma coisa simples por mim. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Me conta aqui nos comentários de qual estado você está assistindo. O silêncio que ficou depois daquelas 2 maçãs me acompanhou por dias. Não era um silêncio comum, desses que a gente resolve ligando a televisão ou abrindo uma garrafa de vinho caro. Era um silêncio que andava pela casa comigo, que sentava no sofá ao meu lado e dormia na outra metade da cama.
Cada passo que eu dava naquele apartamento grande demais fazia eco, como se o lugar estivesse me lembrando, o tempo todo, que espaço não significa presença. Na segunda-feira seguinte, acordei antes do despertador. O céu ainda estava cinza. São Paulo com aquele cheiro de madrugada misturado com fumaça e café recém-passado nos prédios vizinhos. Fiquei olhando para o teto, tentando entender por que uma frase dita por uma vendedora de frutas tinha conseguido atravessar todas as camadas de armadura que eu levei décadas para construir. Eu já tinha ouvido críticas piores. Já tinham me chamado de frio, de arrogante, de ausente. Mas prateleira. Aquilo não era um ataque. Era um diagnóstico. Levantei, coloquei o terno escuro, o mesmo de sempre, e me olhei no espelho do banheiro. O reflexo era de um homem respeitado, cabelo grisalho bem cortado, postura firme. Mas atrás daquele rosto havia alguém que não sabia mais como ser visto sem pagar por isso. Enquanto ajustava a gravata, pensei em Laura. Não de um jeito romântico. Pensei nela como se pensa numa pergunta que ficou sem resposta. O escritório me recebeu com a eficiência de sempre. Secretária sorridente, agenda organizada, reuniões marcadas em blocos perfeitos. Pessoas que se levantavam quando eu entrava na sala, vozes que baixavam de tom, olhares atentos esperando minha aprovação. Aquilo tudo já tinha sido combustível para mim. Naquele dia, parecia cenário emprestado. Enquanto um diretor falava sobre números, contratos e projeções, eu me peguei olhando para a janela, lembrando do vermelho das melancias cortadas e do jeito como Laura segurava uma laranja, como se cada fruta tivesse peso e história. Alguém me chamou pelo nome. Eu respondi automático. Assinei papéis sem ler direito. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava ali sem estar. E isso me deu medo, porque sempre acreditei que perder o controle era coisa de gente fraca. Só que agora eu estava começando a entender que talvez o fraco sempre tivesse sido eu, fingindo que controle era o mesmo que vida. No meio da tarde, meu celular vibrou. Uma mensagem curta da minha filha, Ana. Pai, você pode me ligar depois? Não era cobrança, não era carinho. Era um pedido seco, educado, quase profissional. Doeu mais do que se ela tivesse me xingado. Eu pensei em responder na hora, mas não respondi. Guardei o telefone no bolso como quem adia uma dor conhecida, achando que o tempo vai torná-la menor. Saí do escritório mais cedo do que o habitual. Não avisei ninguém. Entrei no carro e, sem perceber, virei o volante na direção errada da minha casa. Quando me dei conta, já estava atravessando bairros que eu não frequentava havia anos. Casas menores, muros baixos, gente sentada na calçada conversando sem pressa. A cidade ali tinha outro ritmo. Um ritmo que não combinava com planilhas nem com metas, mas combinava estranhamente comigo naquele momento. Estacionei perto da feira. Ainda não tinha começado oficialmente, mas algumas barracas já estavam sendo montadas. Caminhei devagar, mãos no bolso, tentando não parecer alguém fora do lugar. Laura estava lá. A mesma blusa simples, o mesmo coque preso às pressas, o mesmo jeito concentrado enquanto organizava as caixas. Ela não me viu de imediato, e isso foi um alívio. Pela primeira vez, eu pude observá-la sem precisar provar nada. Fiquei parado a alguns metros, sem saber se me aproximava. Parte de mim dizia para ir embora, fingir que aquilo tudo tinha sido só um impulso estranho. Outra parte, mais incômoda, dizia que eu já tinha ido embora da minha vida vezes demais. Quando ela finalmente me viu, não sorriu. Não fechou a cara. Apenas assentiu com a cabeça, como quem reconhece alguém que voltou porque precisava, não porque queria. Comprei as 2 maçãs de novo. Ela não comentou nada. O gesto simples, repetido, tinha um peso diferente agora. Ficamos alguns segundos em silêncio, e eu percebi que não precisava preencher aquele espaço com palavras caras ou histórias de sucesso. O silêncio ali não era vazio, era atento. Feira começa cedo, ela disse, sem olhar para mim. Eu sei, respondi. Descobri isso tarde. Ela me encarou por um instante curto, mas intenso. Como se estivesse decidindo se valia a pena continuar aquela conversa mínima. Então voltou às frutas e falou, quase como quem fala consigo mesma. Gente que chega tarde demais geralmente corre demais depois.
Aquilo ficou comigo, porque eu sempre corri. Corri atrás de dinheiro, de reconhecimento, de um lugar onde ninguém pudesse me humilhar de novo. Só não percebi que, correndo assim, eu deixei gente importante para trás. Inclusive eu mesmo. Quando fui embora, não levei só as maçãs. Levei uma sensação estranha de que algo tinha sido colocado em movimento. Não uma solução, não um romance, mas uma engrenagem antiga, enferrujada, começando a girar de novo. E engrenagens, quando começam, não param fácil. Às vezes elas quebram coisas no caminho. Enquanto dirigia de volta, o telefone vibrou outra vez no bolso. Dessa vez, eu parei no farol e olhei a tela. Era Ana de novo. Fiquei alguns segundos com o dedo suspenso sobre o nome dela, sentindo o peso daquela escolha simples demais para alguém que sempre complicou tudo. Antes que o sinal abrisse, eu atendi. Pai? A voz da Ana veio baixa, como se ela estivesse falando de dentro de um quarto fechado. Eu apertei o volante com uma mão só, sentindo a textura do couro e a palma suar ao mesmo tempo. Fazia tanto tempo que eu não atendia uma ligação dela na hora, que eu quase não reconhecia a coragem que aquilo exigia de nós dois. Oi, filha, eu disse, e a palavra saiu torta, como se tivesse passado anos esquecida num canto da boca. E eu soubesse que qualquer frase errada podia fazer ela desligar sem avisar. Do outro lado, um silêncio curto. Não era drama, era cautela. Ana sempre foi assim, desde pequena. Quando ela não confiava no chão, ela testava primeiro com a ponta do pé. Eu tô no trabalho, ela falou. Não dá para falar muito, mas eu precisava te avisar uma coisa. E nesse avisar, eu senti que não era sobre saudade, era sobre risco. Pode falar, eu respondi, tentando não deixar a voz tremer. O farol abriu e eu não arranquei. A buzina atrás de mim reclamou. Eu ignorei. Naquele instante, tudo que eu tinha aprendido sobre pressa perdeu importância e eu percebi que eu não fazia ideia do que era prioridade de verdade. É sobre o João, ela disse, meu filho, meu caçula. O menino que eu chamava de meu campeão nas fotos e na vida real, eu mal sabia o que ele gostava de comer. Ele sumiu ontem à noite. A palavra sumiu entrou em mim como água gelada. Eu senti o sangue baixar para o estômago e por um segundo o barulho da cidade ficou longe, como se alguém tivesse fechado uma porta dentro da minha cabeça. Como assim sumiu? Eu perguntei, e já me odiei por soar como se aquilo fosse uma falha administrativa. Ele saiu, ela continuou. Disse que ia encontrar um amigo e não voltou. Eu tô tentando ligar desde cedo, mas da caixa. A mãe tá, você sabe como ela fica. Quando ela falou a mãe, não disse a Helena. Ela disse a mãe, como quem delimita território, como quem lembra que naquele assunto eu sempre fui visita. Eu tentei respirar. Tentei lembrar a última vez que eu tinha visto o João por mais de 5 minutos. Lembrei dele aos 11 anos no meu escritório, sentado numa cadeira grande demais, balançando as pernas e esperando eu terminar uma ligação. Ele trouxe um desenho, todo orgulhoso. Eu olhei por cima, falei, bonito, filho, e voltei para o celular. O desenho ficou esquecido na mesa até a faxineira jogar fora. Eu lembro disso como se tivesse acontecido ontem, porque certas culpas não envelhecem, elas só mudam de lugar. Você avisou a Helena? Eu perguntei, como se ainda existisse um nós ali. Avisar? Ana soltou uma risada curta, sem humor. Pai, a Helena tá passando mal, ela não dormiu. Ela tá andando pela sala, indo de janela em janela, como se ele fosse aparecer na rua. Eu liguei para você porque se acontecer alguma coisa com o João e você não tiver feito nada, depois não vem com discurso. Aquilo foi um tapa sem mão, e o pior é que ela tinha razão. Eu era especialista em discurso. Era isso que eu entregava quando não conseguia entregar presença. Eu vou atrás dele, eu falei. Agora. Tá, ela respondeu. E o tá dela tinha o som de quem não acredita mais em promessa. Só não aparece com dinheiro, pai. Não compra ninguém. Não resolve nada assim. E a frase dela me fez lembrar da Laura, da feira, da palavra prateleira. Era como se a vida, de algum jeito que eu não entendia, estivesse me cercando pela mesma lição, dos dois lados. Eu desliguei com a garganta apertada e pela primeira vez em muito tempo, meu reflexo no retrovisor não parecia o de um homem importante. Parecia o de um pai atrasado.
Eu virei o carro com uma pressa que eu não sentia nem quando o mercado despencava. Só que aquela pressa não era de lucro, era de medo. Um medo cru, sem maquiagem. No caminho, eu liguei para Helena. Uma vez, duas, três. Nada. A imagem dela andando de um lado para o outro na sala, segurando o celular como se fosse uma âncora, me deu um aperto tão forte que eu precisei engolir seco para não perder a visão por um segundo. Eu nunca gostei de ver a Helena fraca. Talvez porque perto da força dela, a minha máscara sempre ficou mais evidente. Helena sempre carregou a casa. Eu só paguei por ela. Parei o carro num canto e liguei para o diretor de segurança da empresa, desses homens que resolvem coisas sem fazer perguntas. Meu impulso veio automático. Quero rastrear o celular do meu filho. A frase saiu como ordem, como sempre. E do outro lado houve um silêncio profissional antes de ele dizer: Marcos, isso precisa de autorização, precisa de boletim, precisa... Eu senti a raiva subir. Aquela raiva antiga que eu uso quando o mundo não obedece. Mas naquela hora, pela primeira vez, eu entendi. Não era o mundo que não obedecia. Era a vida me cobrando o que eu deixei de fazer quando dava tempo. Eu desliguei sem responder. Fiquei olhando para o painel do carro, como se ali estivesse a solução. O cheiro de couro, de carro novo, de produto de limpeza caro, tudo aquilo me deu enjoo. Eu pensei no João andando por aí, sei lá onde, talvez com frio, talvez com fome, talvez com medo. E eu, dentro de um carro que valia mais do que muitas casas. A injustiça dessa cena me fez querer socar o vidro. Foi quando eu lembrei da única pessoa que tinha me dito não sem medo nos últimos dias. E do jeito que ela disse, sem me atacar, sem me bajular, sem se vender. Laura, eu não sei explicar porquê, mas eu virei o carro de novo e fui para a feira. E enquanto eu dirigia, eu tentava justificar para mim mesmo. Vou só perguntar se ela viu o João. Como se Laura fosse parte de um mapa que eu ainda não tinha aprendido a ler. A verdade é que eu precisava de alguém que me dissesse o que fazer sem me tratar como chefe. E isso para mim era novidade. Era quase humilhante. A feira estava mais cheia do que da última vez. Barulho, gente apertada, sacola batendo na perna, cheiro de pastel e caldo de cana no ar. Eu fui abrindo caminho, sentindo os olhares. Não por eu ser famoso, ninguém ali sabia meu nome, mas porque o meu desespero tinha uma cara. E as pessoas reconhecem desespero de longe. Quando eu cheguei na banca, Laura estava do mesmo jeito, arrumando as frutas com aquele cuidado que parecia oração silenciosa. Ela me viu de longe e, diferente da primeira vez, não esperou eu falar. Só me olhou e soltou, num tom baixo. Aconteceu alguma coisa com seu filho, né? E eu senti um frio na nuca, porque eu não tinha dito nada. Eu não tinha mostrado foto. Eu não tinha aberto a boca. Mas ela acertou como se estivesse lendo uma carta aberta. Como você, eu comecei e parei. Porque naquele segundo, eu entendi uma coisa pior do que o sumiço do João. Eu tinha passado a vida inteira achando que era invisível por dentro, mas eu era transparente. E Laura estava enxergando coisas que nem minha família conseguia mais olhar. Ela saiu de trás da banca, limpou as mãos num pano e disse: Vamos. Só isso. Vamos. Como se a decisão já estivesse tomada antes de eu chegar. Para onde? Eu perguntei, completamente perdido. Ela olhou para o lado, para a rua e falou: Você vai me mostrar uma foto dele. E você vai me contar a verdade. Não a sua versão bonita, a verdade. O jeito que ela disse verdade doeu mais do que qualquer cobrança. Porque eu sempre tive versão bonita. Eu sempre soube editar minha história como quem edita balanço, escondendo o que não convém. Eu peguei o celular, abri a galeria com os dedos tremendo e mostrei uma foto do João. Ele rindo, numa viagem, do lado de uma piscina que eu paguei, num dia em que eu achei que estava sendo pai. Laura olhou a foto por um instante e o rosto dela mudou. Mudou de um jeito rápido, como quem leva uma lembrança no peito e precisa disfarçar antes que escape. Você disse que ele se chama João? Ela falou devagar. É, eu respondi, engolindo seco. João Azevedo. Laura apertou os lábios. O barulho da feira continuou, mas para mim, parecia que alguém tinha abaixado o volume do mundo. Ela devolveu o celular com cuidado,
como se aquele aparelho estivesse quente, e disse quase num sussurro que eu tive que me inclinar para ouvir. Marcos, eu já vi esse menino antes. Minha boca abriu e não saiu som nenhum, porque a feira era no interior, a minha vida era em outro lugar, e mesmo assim, aquela frase dela encaixou como peça exata num quebra-cabeça antigo. Eu senti um medo diferente, um medo que não era só pelo João, era pelo que eu ainda não sabia sobre a minha própria história. Laura olhou para mim com um tipo de seriedade que não admitia fuga e completou. Se você quer achar seu filho, vai ter que aceitar uma coisa. Tem gente na sua vida que você não conhece, e tem dívida que dinheiro nenhum paga. Laura me levou para fora da feira sem pressa, mas com um tipo de decisão que não admite pergunta. O sol já tinha subido e batia nas costas, o ar cheirava a óleo quente do pastel e a terra úmida perto das sarjetas, e eu ia atrás dela como um homem que perdeu o mapa do próprio corpo. Ela atravessou a rua, desviou de uma moto, entrou numa viela lateral onde as casas eram coladas umas nas outras, e eu senti que cada passo ali me tirava um pedaço do personagem que eu usei a vida inteira. O lugar para onde ela me guiou tinha um portão baixo e um muro descascado, desses que o tempo vai comendo devagar. Do lado de dentro, uma varanda pequena, piso de cimento lavado, um cheiro de café passado há pouco e de sabão em barra. Eu nunca tinha estado naquela rua, e ainda assim, alguma coisa em mim reconheceu o cenário, não pela memória, mas pelo sentimento. Pobreza não me era estranha. Estranho era perceber que eu tinha esquecido como ela fala com a gente, sem cerimônia. Antes de bater palma no portão, Laura olhou para mim e disse com a voz bem baixa: "Não entra falando alto, aqui ninguém tá te esperando." Aquilo doeu porque era verdade. Eu passei a vida acostumado a entrar em lugares sendo esperado. Sala de reunião, restaurante, evento. Ali, eu era só um homem grande demais para o corredor, com medo nos olhos. E medo tem um jeito de diminuir qualquer um. Uma senhora apareceu na porta com o cabelo bem preso, avental manchado de farinha e mãos grossas de trabalho. Ela olhou para Laura como quem mede a notícia antes de receber. "Demorou", a mulher disse. A palavra veio sem raiva, mas com cansaço antigo. Laura respondeu com um "eu sei", que carregava mais coisa do que parecia. E então a senhora me viu. Os olhos dela não arregalaram. Não houve surpresa. Houve reconhecimento. Daquele reconhecimento que não tem nada de bom, que vem junto com um aperto no rosto, como se a pele lembrasse antes do cérebro. Ela secou as mãos no avental e perguntou sem rodeio: "Você é o Marcos?" Quando alguém fala seu nome assim, sem doutor, sem sorriso, o nome vira cobrança. Eu tentei responder, mas a garganta travou. Assenti com a cabeça, igual menino pego em mentira. A senhora deu um passo para perto e me encarou como se quisesse atravessar minha testa. "Eu sabia que você ia aparecer um dia", ela disse. "Só não achei que ia ser agora. E por causa do menino." A palavra menino saiu com uma proteção instintiva, como se ela colocasse o corpo na frente de alguém invisível. Laura passou por nós e entrou. Eu entrei atrás, com a sensação de que estava invadindo um quarto que não era meu. A casa tinha poucos móveis, mas tudo tinha lugar. Um sofá coberto com uma manta, um ventilador velho, imagens de família em porta-retratos simples e uma mesa com marcas de copo no tampo. O tipo de casa onde as pessoas conversam na cozinha porque é o lugar mais vivo. Eu senti o cheiro de alho refogado vindo do fundo e por um segundo me deu vontade de chorar sem entender por quê. A senhora se chamou Dona Cida e foi ali, sem levantar a voz, que ela me deu a primeira pancada de verdade. "Você lembra da Helena grávida?" Eu engoli seco. Lembrava dela segurando a barriga com cuidado, como se segurasse o mundo inteiro. Lembrava de prometer que eu ia estar presente. Lembrava de falhar com uma tranquilidade vergonhosa, porque eu sempre achei que tempo era coisa que eu podia comprar depois. "Lembro", eu respondi, e minha própria voz me pareceu pequena. Dona Cida soltou o ar pelo nariz e continuou. "Então você lembra da época em que ela foi embora por uns dias, dizendo que ia visitar uma tia no interior?" Eu senti o estômago apertar. Helena tinha mesmo viajado. Eu tinha achado ótimo, inclusive. Mais espaço, mais silêncio, mais controle. Eu fui um homem horrível sem precisar gritar. "Ela ficou aqui",
Dona Cida disse, apontando para o sofá. Aqui, nessa casa. Ela chorou no meu ombro. Ela dormiu nesse sofá. Ela disse que tinha medo de você. E eu senti a sala girar um pouco, porque medo era uma palavra grande demais para caber na minha história bonita. Helena tinha medo de mim. E eu nunca tinha percebido. Laura ficou encostada na parede, braços cruzados, observando sem interferir. Eu queria olhar para ela e perguntar por que ela estava fazendo aquilo comigo, mas eu já sabia a resposta. Porque alguém precisava. Porque eu não estava buscando só o João. Eu estava tropeçando nas ruínas do que eu tinha feito com as pessoas. Dona Cida abriu uma gaveta da cômoda e tirou um envelope amarelado, daqueles que ficam guardados por anos esperando o dia certo. Ela colocou o envelope na mesa como quem põe um prato quente. Isso aqui a Helena escreveu e não teve coragem de te entregar. Eu guardei porque ela me pediu. Disse que um dia você ia precisar ler. Eu vi meu nome escrito à mão na frente do envelope. A letra era da Helena. Eu reconheceria em qualquer lugar. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu estendi a mão, mas parei no meio. Aquele envelope era mais perigoso do que qualquer processo. Mais ameaçador do que qualquer crise. Porque ali dentro não tinha números. Tinha verdade. Seu filho. Eu comecei. E Dona Cida me cortou com um gesto simples. Seu filho está vivo, ela falou. E eu senti uma descarga de alívio tão forte que quase me deixou fraco. Eu apoiei a mão na mesa, respirando como se tivesse corrido. Laura me olhou rápido e eu vi no rosto dela que ela sabia que me dar aquela frase era só o começo do castigo. Mas vivo não quer dizer bem, Dona Cida completou. Ele está com raiva, muita raiva. E essa raiva não nasceu ontem. Eu fechei os olhos por um segundo, abri de novo. Onde ele está? Eu perguntei. A pergunta saiu com urgência, mas sem ordem. Pela primeira vez, eu não estava mandando. Eu estava pedindo. Dona Cida não respondeu de imediato. Ela puxou uma cadeira e sentou, como quem decide contar uma história que não gosta de lembrar. Você conhece o Jardim das Pedras? Ela perguntou. Eu conhecia, claro. Um condomínio fechado perto dali, muros altos, segurança, casas grandes. Eu conhecia porque eu tinha doado dinheiro para uma obra social da prefeitura e tinha feito a foto lá. Só isso. Eu conhecia de longe, de conveniência. Eu sei onde é, eu disse. Pois é lá perto, ela falou. Só que não é do lado de dentro, é do lado de fora. E essa frase, simples, me fez sentir vergonha do tamanho das minhas fronteiras. Eu sempre vivi do lado de dentro. Meus filhos também. Ou eu achei que sim. Laura descruzou os braços e finalmente falou. Marcos, você nunca perguntou para o João o que ele sentia, né? A pergunta dela não veio como acusação, veio como constatação. E constatação dói mais porque não tem defesa. Eu tentei falar, mas minha mente trouxe uma cena antiga. João, com uns 15 anos, sentado na mesa do jantar, mexendo no celular. Eu reclamando, ele levantando os olhos e dizendo: Você só fala comigo quando é para reclamar. Eu respondi: Eu pago tudo nessa casa. E ele disse num tom que eu nunca esqueci: Eu preferia um pai. Eu lembro disso com uma nitidez cruel. E lembro que eu ri, de nervoso, e mudei de assunto. Dona Cida levantou e foi até a cozinha. Voltei a sentir o cheiro de comida quente. Ela abriu uma panela, mexeu alguma coisa, como se cozinhar fosse a única forma de segurar o coração no lugar. Ele começou a vir aqui escondido faz tempo, ela disse de costas. Não para me ver, para ver a Laura. Eu olhei para Laura no mesmo instante. Ela não desviou. Ela sustentou meu olhar. Como assim? Eu perguntei, e minha voz saiu falhando. Laura respirou fundo. Ele vinha na feira, ficava de longe. Comprava uma fruta e ia embora. Ela fez uma pausa. Um dia ele chorou. Chorou de verdade. E eu não perguntei por quê. Eu só dei uma água e deixei ele sentar um pouco. O mundo parecia estar se rearranjando na minha frente. Meu filho, na feira. Meu filho chorando com uma desconhecida. Enquanto eu estava onde? Em reunião, em jantar de negócios, em evento. Eu senti um gosto metálico na boca, como se a culpa tivesse cor. Ele disse alguma coisa? Eu perguntei. Laura assentiu devagar. Disse. Ela olhou para Dona Cida, como se pedisse permissão. Dona Cida não falou nada, só mexeu na panela mais forte,
como quem segura o choro no movimento do braço. Ele disse que você era um homem bom para os outros e ruim para os seus, Laura falou. E eu senti como se alguém tivesse aberto meu peito com as mãos, porque aquilo era exatamente o que eu sempre temi que fosse verdade. Dona Cida voltou com um prato pequeno e colocou na mesa. 2 fatias de bolo simples, daqueles de fubá, com cheiro de casa. Come, ela disse para mim. Você tá tremendo. Eu olhei para o bolo e aquilo me pareceu uma ofensa e uma bênção ao mesmo tempo. Eu, com dinheiro para comer em qualquer lugar, sendo mandado comer um bolo porque minha humanidade estava aparecendo pela primeira vez. Eu dei uma mordida pequena. O bolo estava morno, doce na medida. E esse detalhe bobo me fez lembrar da minha mãe, lá atrás, no tempo em que eu era pobre e feliz sem saber. Eu senti os olhos arderem, mas segurei. Não por orgulho, por medo de desabar e não conseguir levantar mais. Ele tá onde? Eu repeti, mais baixo. Dona Cida apontou com o queixo para o envelope. Antes você vai ler. Eu encarei o papel como se ele tivesse peso físico. Laura se aproximou e colocou a mão na mesa, perto da minha, sem tocar, mais perto. Um gesto mínimo, e ainda assim eu senti como se alguém tivesse colocado um chão sob meus pés. Eu abri o envelope com cuidado, como se pudesse rasgar a vida junto. Tirei a folha dobrada. A letra da Helena correu pelo papel, firme, sem enfeite. E a primeira linha me acertou com uma crueldade calma. Ela não falava de amor. Ela falava de medo. Falava do dia em que o João, ainda pequeno, acordou de madrugada e perguntou por que o pai nunca ficava. Falava de mim chegando tarde, cheirando a perfume de hotel e desculpas, e beijando os filhos como quem cumpre tarefa. Eu li mais uma linha e senti o rosto esquentar. Li outra e percebi que minhas mãos estavam tremendo. A carta não me xingava. Isso era o pior. Ela me descrevia. E quando alguém descreve a gente com precisão, não sobra espaço para mentira. Laura puxou uma cadeira e sentou do meu lado, mantendo a distância certa, como quem sabe que aproximação demais vira invasão. Você tá pronto para ouvir o resto? Ela perguntou, num tom que não era de curiosidade, era de cuidado, porque ela já sabia o que tinha naquela carta. E se ela sabia, então a história dela com o João era muito maior do que eu imaginava. Eu ia responder que sim, ia dizer que eu era homem, que eu aguentava. Só que antes de qualquer palavra, meu celular vibrou em cima da mesa. Um número desconhecido. Eu olhei para a tela e no mesmo instante senti o coração bater torto. Não foi intuição. Foi um tipo de certeza amarga. Atendi. Uma voz masculina, jovem, respirando rápido, disse: Seu Marcos? E eu reconheci a voz do meu filho antes mesmo de ele se identificar. Só que, em vez de alívio, eu senti um pânico frio, porque a voz dele não vinha pedindo ajuda. Vinha decidida. Eu não vou voltar, João falou. E se você me procurar, eu conto para todo mundo o que você fez com a mãe. Eu fiquei sem ar. Olhei para Laura. Olhei para Dona Cida. E nenhum dos dois pareceu surpreso, como se essa ligação fosse só a peça que faltava para confirmar o que elas já sabiam. A ligação caiu sem despedida. Não houve ameaça repetida, não houve explicação. Só o som seco do fim, como uma porta batendo sem aviso. Fiquei alguns segundos com o celular no ouvido, olhando para o nada, esperando que o mundo corrigisse aquilo sozinho. Não corrigiu. Laura foi a primeira a falar, mas não com palavras. Ela apenas fechou os olhos por um instante curto demais para ser cansaço. Era reconhecimento. Como quem já viu esse tipo de dor antes. Dona Cida puxou a cadeira e sentou de novo, devagar, com o cuidado de quem sabe que qualquer movimento brusco pode quebrar algo que já está rachado. Ele falou, ela disse, mais afirmando do que perguntando. Eu assenti. Minha boca estava seca. A carta da Helena, ainda aberta na mesa, parecia pulsar, como se cada frase quisesse sair correndo pela casa. Eu senti vontade de rasgar aquele papel, de fingir que nunca existiu. Mas fugir da verdade sempre foi meu esporte favorito, e era exatamente isso que tinha me trazido até ali. Ele não quer dinheiro, Laura falou, com uma calma que beirava o cruel. Se quisesse, já tinha pedido. Ela estava certa,
João tinha aprendido cedo que dinheiro vinha fácil comigo. Presença não. Aquilo não era chantagem comum. Era outra coisa. Era acerto de contas. Ele sempre foi assim, direto, eu disse, sem saber por que estava defendendo meu filho naquele momento. Talvez porque defender o João fosse a única forma de eu não me afundar de vez. Laura me olhou de lado. Direto não, ela corrigiu. Cansado. E a palavra cansado caiu pesada, porque ninguém fica cansado do nada. Cansaço emocional é acúmulo. Dona Cida levantou e foi até a porta, abriu um pouco para deixar o ar circular. O som da rua entrou junto, uma conversa distante, um cachorro latindo, vida acontecendo sem pedir licença. Ele não vai aparecer se você for atrás com polícia, advogado ou dinheiro, ela disse ainda de costas. Isso ele já conhece. Ela virou devagar e me encarou. Ele só vai falar se você parar de se proteger. Aquilo me atravessou de um jeito diferente. Parar de me proteger significava abrir mão da única coisa que eu achei que me mantinha em pé. Minha imagem, meu nome, tudo que eu construí para não ser o menino pobre que eu fui. Eu sempre confundi proteção com armadura. E a armadura pesa. Pesa tanto que uma hora a gente não consegue mais abraçar ninguém. E se ele contar? Eu perguntei. A pergunta saiu baixa, quase indecente. Laura não respondeu de imediato. Ela pegou o pano da banca que tinha trazido na bolsa, passou pela mão como fazia com as frutas e só então falou. Então você escuta. Simples assim. Escuta. Sem interromper. Sem justificar. Sem negociar. A ideia de ouvir meu filho falando de mim, de Helena, do que eu fiz e do que eu deixei de fazer, me deu um nó no estômago. Eu sempre controlei narrativa. Sempre fui eu quem falava. Ou pagava alguém para falar melhor. Agora, pela primeira vez, eu teria que ouvir sem poder corrigir. E isso me deu mais medo do que perder tudo. Ele está no Jardim das Pedras? Eu perguntei, lembrando do que Dona Cida tinha dito. Ela negou com a cabeça. Não, ele está perto, mas não ali. Ela respirou fundo. Tem um lugar atrás do condomínio, um terreno vazio, umas casas improvisadas. Ele fica lá às vezes. A palavra improvisadas me soou como uma acusação. Meu filho frequentando um lugar que eu nunca pisaria. Não por preconceito consciente, mas por hábito. E hábito também exclui. Saímos da casa sem pressa. Não porque o tempo não importasse, mas porque correr não ia adiantar. Laura fechou o portão com cuidado, como se aquele gesto fosse um acordo silencioso. No caminho até o carro, ninguém falou nada. O silêncio entre nós já não era constrangido. Era pesado. Era cheio de coisas não ditas que precisavam de espaço para respirar. Dirigi devagar, com as mãos firmes demais no volante. O bairro mudou aos poucos. As casas deram lugar a muros altos, depois a terrenos vazios, depois a ruas mal asfaltadas. Era como atravessar camadas da cidade que eu sempre ignorei. Laura apontou para uma rua de terra. É ali. Eu parei o carro antes da esquina. Daqui você vai a pé, ela disse. Sozinho. Você não vem? Eu perguntei. E a pergunta escapou antes de eu pensar. Não era medo físico, era medo de encarar o João sem escudo. Laura abriu a porta e saiu do carro, fechou devagar e se inclinou para falar comigo pela janela aberta. Isso não é sobre você se sentir melhor, ela disse. É sobre ele se sentir ouvido. E se afastou sem esperar resposta. Fiquei ali por alguns segundos, ouvindo o motor desligado esfriar, sentindo o cheiro de poeira entrar. Saí do carro. O chão era irregular, cheio de pedrinhas soltas. Cada passo parecia me tirar um pedaço de chão conhecido. Andei até onde ela tinha apontado. Vi algumas casas improvisadas, gente sentada em cadeiras de plástico, crianças brincando com uma bola murcha. Ninguém me reconheceu. Pela primeira vez, eu não era ninguém. Então eu vi o João, sentado num bloco de concreto, cabeça baixa, mexendo no celular. O corpo dele estava mais tenso do que eu lembrava, mais magro, mais fechado. Meu coração bateu errado, como se estivesse tentando sair do peito antes da hora. Eu parei a alguns metros, não chamei, não me anunciei. Só fiquei ali, tentando lembrar como se chega perto de um filho quando se perdeu o direito de invadir. Ele levantou o olhar devagar, me viu, e não levantou, não correu, não fez escândalo.
Só me encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era ódio puro, era decisão, como se ele já tivesse passado do ponto em que a raiva grita. Aquele era o estágio em que a raiva organiza. Você veio mesmo, ele disse, não como surpresa, como constatação. Eu assenti. Eu vim para ouvir, eu falei. E naquele momento eu soube. Aquela frase era a mais perigosa da minha vida, porque ouvir de verdade muda tudo, inclusive o que não tem volta. João se levantou devagar, olhou para os lados, depois voltou os olhos para mim e falou, num tom controlado demais para alguém da idade dele. Então escuta direito, porque depois de hoje, nada vai ficar do jeito que você deixou. E eu entendi, com uma clareza assustadora, que o que estava prestes a acontecer não era uma reconciliação. Era um julgamento íntimo, sem plateia, sem advogado, sem dinheiro, e eu fiquei ali, parado, esperando o meu próprio veredito. João não levantou a voz. Isso foi o que mais me assustou. Grito, a gente rebate, se defende, se protege. Silêncio firme, não. Ele caminhou alguns passos, desviando de uma pedra, como quem escolhe bem o lugar onde vai ficar. Depois se sentou de novo, me deixando em pé, numa posição desconfortável que eu reconheci na hora. Era a posição de quem sempre mandou, e pela primeira vez não tinha cadeira. Você lembra da última vez que a gente almoçou junto? Ele perguntou, sem me olhar. A pergunta parecia simples demais para aquele cenário. Eu tentei puxar da memória algum domingo, algum restaurante, alguma foto. Nada veio inteiro. Vieram fragmentos. Eu atendendo o telefone, ele mexendo no celular, Helena tentando manter conversa viva como quem sopra brasa fria. Não, eu respondi. E a honestidade doeu mais do que qualquer mentira bem ensaiada. João assentiu devagar. Eu lembro, ele disse. Foi no meu aniversário de 15 anos. Você chegou atrasado. Trouxe um relógio caro. Ficou 20 minutos. Disse que precisava ir. Ele fez uma pausa curta. Eu guardei o relógio na gaveta. Nunca usei. Aquilo me acertou de um jeito físico. Eu sempre achei que presente compensava a ausência. Descobrir que ele virou símbolo do contrário me deu vontade de pedir desculpas sem saber como. Você sabe por que eu vim parar aqui? Ele continuou, finalmente me encarando. Os olhos dele estavam cansados, mas atentos. Não havia lágrima, só controle. Porque aqui ninguém espera nada de mim. Ninguém promete e some. Aqui eu posso errar sem ser comparado com você. O jeito como ele falou, você, não tinha ódio, tinha medida. Como se ele tivesse pesado cada sílaba antes de soltar. Eu tentei falar. Abri a boca. Fechei. Não havia frase pronta que não soasse falsa. Tudo que eu tinha usado a vida inteira, justificativa, contexto, boa intenção, ali parecia moeda falsa. João percebeu meu silêncio e continuou, sem pressa de terminar. Eu vi você na televisão falando de família, ele disse. Falando de valores, falando de futuro. Um sorriso torto apareceu por meio segundo. Eu pensei, ele é melhor pai para os outros do que para a gente. A frase foi dita sem raiva. Foi isso que me desmontou. Quando alguém diz algo assim sem emoção, é porque já chorou antes. Eu não vim te chantagear, João falou. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero que você pare de fingir. Ele se levantou de novo e ficou a poucos passos de mim. Eu senti o cheiro de poeira, de suor, de juventude contida. Se você me procurar para limpar seu nome, eu falo. Se você vier com um advogado, eu falo. Se você tentar me comprar, eu falo tudo. E se eu vier para ouvir? Eu perguntei com a voz falhando. Ele me encarou por alguns segundos longos demais para serem confortáveis. Aí a gente conversa, respondeu. Mas não hoje. Ele deu um passo para trás. Hoje eu só precisava te dizer uma coisa. A carta da mãe não é o pior que você vai ler. O pior é quando você começar a lembrar. Eu senti um peso no peito, como se alguém tivesse colocado a mão ali e apertado com calma. Lembrar sempre foi perigoso para mim. Eu sempre corri do passado porque sabia que ele não vinha sozinho. Ele vinha cobrando. Vai embora, João disse. Não como ordem, como limite. Volta para sua vida, mas volta diferente. Ele virou de costas e começou a andar, sem olhar para trás. Não houve abraço, não houve promessa. Houve algo pior e mais necessário. Distância consciente.
Fiquei ali parado por alguns minutos, ouvindo o som da rua, tentando entender quando foi que eu perdi meu filho sem perceber. Voltei para o carro com passos pesados. Laura estava encostada no capô, braços cruzados, olhando para o nada. Ela me viu e não perguntou nada. Só abriu a porta do passageiro e entrou. Dirigi em silêncio. Não aquele silêncio confortável de quem evita conversa. Um silêncio cheio de coisas rearranjando por dentro. Depois de um tempo, ela falou, olhando pela janela. Agora você sabe onde dói. Eu assenti. Saber onde dói não resolve, mas muda o jeito de andar. Naquela noite, eu não consegui dormir. A carta da Helena estava aberta na mesa da cozinha. Eu li de novo. E de novo. Cada frase parecia ganhar outro sentido depois do que o João disse. Eu comecei a lembrar de coisas pequenas, olhares evitados, respostas curtas, portas fechadas com cuidado. Sinais que eu ignorei porque não cabiam na minha agenda. Por volta das 3 da manhã, senti um aperto estranho no peito. Não foi dor forte, foi cansaço. Um cansaço que não vinha do corpo, vinha de carregar coisa demais por tempo demais. Sentei na beira da cama, respirando curto, e pela primeira vez pensei que talvez meu corpo estivesse pedindo a conta antes da minha consciência terminar o serviço. Peguei o telefone, pensei em ligar para alguém, pensei em Helena, pensei em Ana, pensei em João. Não liguei para ninguém. Fiquei ali, no escuro, entendendo que mudar não era um discurso bonito. Era um processo que começa quando ninguém está olhando. Na manhã seguinte, eu acordei com uma decisão simples e pesada. Eu não ia tentar consertar tudo. Eu ia começar pagando o preço de não fugir mais. E isso, eu sabia, ia custar mais do que qualquer crise empresarial que eu já tivesse enfrentado. O preço começou a aparecer antes mesmo de eu tentar pagar. No escritório, o clima estava diferente. Não era hostilidade. Era algo mais sutil e mais perigoso. Cautela. Gente que antes entrava na minha sala sem bater, agora pedia para a secretária anunciar. Reuniões eram adiadas. Conversas paravam quando eu me aproximava. Eu conhecia aquele movimento. Já tinha visto acontecer com outros. Só nunca imaginei que um dia seria comigo. Naquela semana, um relatório chegou às minhas mãos mais cedo do que o normal. Não era financeiro, era interno. Um desses documentos que ninguém gosta de assinar, mas todo mundo finge não ter visto quando explode. Havia inconsistências antigas, decisões tomadas no limite da legalidade, atalhos que eu autorizei sem perguntar demais. Nada que não fosse resolvido antes. Nada que eu não tivesse empurrado com dinheiro, influência e silêncio. Só que agora, o silêncio tinha mudado de lado. O advogado me ligou no fim da tarde. Voz baixa, palavras escolhidas com cuidado demais. Marcos, a situação não é simples. Situação nunca é simples quando alguém começa assim. Tem gente falando, não por vingança, por proteção. Proteção. A palavra bateu errado. Eu sempre fui o protegido. O nome forte, a blindagem. Ou pelo menos achei que fosse. Desliguei e fiquei olhando pela janela do prédio. A cidade seguia igual, indiferente, como sempre faz quando a gente acha que é o centro de alguma coisa. Pensei no João, pensei na frase dele. Depois de hoje, nada vai ficar do jeito que você deixou. Talvez ele soubesse mais do que parecia. Talvez a minha queda não fosse só emocional. Talvez a vida estivesse cobrando tudo junto, com juros. Laura foi a única pessoa com quem eu consegui falar naquela noite. Não liguei. Fui até a feira no fim do dia, fora de horário, sem saber se ela ainda estaria lá. Estava. Arrumando caixas, como se o mundo não tivesse urgência nenhuma. Ela me olhou e percebeu na hora. Chegou, disse. Não perguntou o quê. Só chegou. Como se algumas coisas sempre chegassem cedo ou tarde. Eu acho que vou cair, eu falei. Não foi dramatização. Foi constatação. Laura apoiou a mão na madeira da banca e me encarou. Cair para onde? Ela perguntou. A pergunta parecia simples, mas não era. Cair para onde define se a queda mata ou ensina. Eu não soube responder. Nunca tinha pensado em chão. Sempre pensei em topo. Na manhã seguinte, a notícia vazou. Não do jeito espalhafatoso que eu imaginava. Veio em notas curtas, comentários atravessados, insinuações. O suficiente para levantar dúvida. E dúvida corrói mais do que acusação. O conselho pediu reunião extraordinária.
Eu sentei naquela sala sabendo que pela primeira vez não tinha controle do final. Enquanto falavam, eu me peguei lembrando da infância. Do dia em que meu pai perdeu o emprego e voltou para casa mais cedo, sentou na mesa da cozinha e ficou olhando para o nada. Eu tinha uns 10 anos. Lembro de perguntar se ele estava doente. Ele respondeu, não, só cansado. Eu nunca esqueci aquela cena. E agora, ali, de terno caro, eu me sentia exatamente igual. Cansado. Não do trabalho, da máscara. A decisão não foi imediata. Ninguém ali queria ser o primeiro a empurrar. Mas quando o empurrão veio, veio coletivo. Afastamento temporário, investigação, preservação da imagem da empresa. A minha imagem não entrou na pauta. Saí da sala sem discussão, sem escândalo. O silêncio acompanhou meus passos até o elevador. Desta vez, não havia pena, havia cálculo. Em casa, o telefone não tocou. Ninguém ligou para oferecer apoio. Foi quando eu entendi outra coisa. Respeito comprado dura enquanto o dinheiro circula. Quando ele ameaça parar, o respeito vira distância. Sentei no sofá, o mesmo onde Helena já tinha dormido naquela época, e fiquei ali, sem televisão, sem distração. Só eu e o que sobrou. À noite, senti o peito apertar de novo, mais forte. O suor frio veio antes da dor. Lembrei do aviso do corpo, ignorado. Lembrei do que eu tinha decidido, não fugir. Chamei um táxi e fui ao hospital, sozinho. Na emergência, ninguém me reconheceu. E pela primeira vez, isso não doeu, aliviou. O diagnóstico não foi sentença, foi aviso. Estresse acumulado, limite ultrapassado. O médico falou de pausa, de mudança, de cuidado. Eu ouvi tudo como quem recebe instrução de sobrevivência. Porque de algum jeito estranho, era isso. Eu estava sobrevivendo ao homem que eu tinha sido. Quando saí do hospital já de madrugada, o mundo parecia mais lento. Liguei para Ana. Ela atendeu no segundo toque. Não falei de empresa, não falei de dinheiro. Falei que eu tinha ido ao hospital e que precisava vê-la. Ela respirou do outro lado. A gente conversa, disse. Não fechou a porta, também não abriu. Era o máximo que eu merecia naquele momento. No dia seguinte, João me mandou uma mensagem curta. Soube da empresa. Nada mais. Nenhuma provocação, nenhuma cobrança. Aquilo me atingiu mais do que qualquer ameaça, porque eu entendi que agora ele estava observando, não esperando discurso, esperando coerência. E foi ali, no meio da queda pública e da falência privada, que eu percebi. Eu não estava perdendo tudo. Eu estava sendo forçado a escolher o que não podia mais perder. Nos dias seguintes, eu fui descobrindo uma coisa humilhante. Cair não é um momento. É uma sequência de pequenos cortes, um por vez, até você parar de sangrar orgulho e começar a sangrar verdade. O afastamento da empresa virou manchete maior. Gente que eu ajudei com emprego agora evitava ser vista comigo. Gente que me devia favor passou a tratar meu nome como risco. E eu não podia reclamar. Eu tinha passado anos fazendo isso com outros, só que de um jeito mais educado. Foi numa quarta-feira que eu vi Helena de novo. Não porque ela quis, porque eu fui. Ela estava saindo do prédio dela, em Moema, com uma sacola de mercado na mão, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto sem maquiagem e um cansaço que eu nunca tinha notado quando ainda era meu direito vê-la todos os dias. Eu parei o carro do outro lado da rua e fiquei olhando por alguns segundos, tentando achar coragem. Engraçado, eu já fechei contratos de milhões sem suar. Mas atravessar uma rua para encarar minha ex-mulher parecia atravessar um tribunal. Ela me viu antes que eu desse o primeiro passo. Os olhos dela não mostraram surpresa. Só um tipo de irritação cansada, como quem já imaginava que eu apareceria quando estivesse fraco. E talvez ela estivesse certa. Marcos? Ela falou sem se aproximar. O que você quer? Eu senti o peso da pergunta. Eu podia responder, ver o João, mas isso soaria como posse. Eu podia responder, pedir desculpa, mas isso soaria como discurso. Eu respirei fundo e disse a única coisa que eu tinha. Eu quero ouvir. Helena soltou um riso curto, sem alegria. Agora? Ela ajeitou a sacola no braço. Você sempre quis falar. Você sempre gostou de explicar. Ouvir nunca foi seu esporte. Eu engoli seco. Eu tô tentando mudar.
Você não está tentando mudar, ela respondeu, com uma frieza triste. Você está tentando não morrer sozinho. E aquilo foi tão certeiro que eu não consegui nem me defender, porque eu sabia que era verdade. O medo da solidão tinha me trazido até a banca de frutas. O medo da perda tinha me trazido até ali. Eu não estava sendo herói, eu estava sendo atrasado. Helena olhou ao redor, como se medisse se aquela conversa podia acontecer ali. Depois apontou com a cabeça para um banco na praça pequena em frente ao prédio. 5 minutos, ela disse. E sem drama. Sentamos. O banco estava frio. Um vento leve sacudiu as árvores e trouxe cheiro de grama molhada. Helena ficou com as costas retas, o olhar firme, como quem já chorou tudo o que tinha para chorar, e agora só administra consequência. Eu fiquei um pouco curvado, sem saber onde colocar as mãos. Eu li a sua carta, eu falei. Então você sabe, ela respondeu. Eu não sabia que você teve medo de mim, eu disse. E a frase saiu como confissão. Helena respirou fundo. Você nunca bateu em mim, Marcos, mas você me esmagava com indiferença, com controle, com aquele jeito de fazer eu me sentir exagerada por sentir. Ela me olhou com uma dureza serena. Isso também é violência, só que ninguém vê. Eu abaixei a cabeça, porque eu via agora, via tarde, mas via. E o João? Eu perguntei, e sentia vergonha de perguntar como se eu tivesse direito. Helena demorou a responder. O João tá vivo, ela disse, repetindo a frase de Dona Cida, só que com um peso diferente. Mas ele não tá bem. E ele não tá assim por causa de um dia ruim, tá assim por causa de anos. Ela apertou os lábios. Ele sempre te esperou, Marcos, até parar. Eu senti o peito apertar. Pensei no relógio na gaveta. Pensei no menino que trouxe desenho. Pensei em tudo que eu dei e em tudo que eu não dei. Eu quero ver ele, eu falei. Helena olhou para mim como quem avalia se vale a pena gastar mais energia. Ver ele não é o problema, ela disse. É o que você vai fazer depois, porque o João não precisa de visita, precisa de constância. E constância é o que você nunca teve. Eu ia responder, mas o telefone dela vibrou. Ela olhou a tela e o rosto mudou, um susto rápido que ela tentou esconder. Eu vi. E quando uma mãe tenta esconder susto, é porque o susto é grande. É a Ana? Eu perguntei. Helena assentiu, já digitando. Ela tá com ele. Com o João? Sim. Ela levantou do banco, como se o corpo já tivesse decidido antes da cabeça. Eles estão indo para a casa da Dona Cida. Eu me levantei junto. Eu posso ir? Helena me encarou por um segundo. Você pode, ela disse. Mas não para salvar o dia. Você vai para ficar quieto e ouvir. Se você abrir a boca para justificar uma coisa, eu te mando embora. Era a primeira vez em muito tempo que ela falava comigo sem medo. E eu percebi que isso tinha um valor enorme. Medo tinha ido embora. Sobrou limite. No caminho até a casa de Dona Cida, eu dirigi com as mãos tremendo levemente. Não de doença, de expectativa. Eu tinha vontade de falar com Laura, mas não liguei. Eu sabia que naquele momento eu precisava enfrentar as pessoas que eu abandonei sem trazer testemunha. Eu tinha que estar ali como eu era, sem maquiagem. Cheguei e parei o carro. A rua estava mais silenciosa do que antes. O portão estava encostado, não trancado. Entrei devagar, sentindo o coração bater na garganta. Ouvi vozes na cozinha. A voz da Ana, firme, controlando o choro. A voz da Dona Cida, baixa. E então, uma risada curta do João. Uma risada que eu não ouvia há anos. Aquilo me paralisou. Helena entrou na frente como sempre fez quando era preciso segurar a casa. Eu fiquei na porta, sem coragem de invadir. Foi Ana quem me viu primeiro. Ela me olhou com uma mistura de surpresa e cautela. Não sorriu. Não fechou a cara. Só fez um gesto pequeno com a mão, apontando para a cadeira na sala. Um gesto que dizia, senta e não atrapalha. Sentei, as mãos no colo, o corpo inteiro tentando não fazer barulho. Eu ouvi a conversa na cozinha pedaços. Não dá mais. Eu cansei. Você prometeu. Ele não entende. E eu entendi que não era sobre mim. Era sobre eles tentando não desmoronar. Então João apareceu na porta da sala. Ele me viu sentado. Parou. A risada sumiu. O rosto dele fechou num segundo. Ele olhou para Helena, olhou para Ana e depois olhou para mim como quem decide se eu mereço respirar o mesmo ar. Você tá aqui por quê? Ele perguntou.
Eu engoli seco. Porque eu sou seu pai, eu quase disse. Mas lembrei do banco da praça, do limite da Helena, do cansaço dele. E respondi diferente, com a voz mais baixa do que eu achava que eu tinha. Porque eu não quero mais fugir do que eu fiz. João ficou me encarando e eu vi uma coisa nova no olhar dele. Não era perdão, não era ódio. Era curiosidade desconfiada, como se ele estivesse procurando uma mentira. E naquele instante eu percebi. O meu filho não precisava de palavras bonitas. Ele precisava de prova. João puxou do bolso um papel dobrado, amassado, como se tivesse sido lido e relido até perder a forma. Estendeu na minha direção sem se aproximar. Então lê, ele disse. Lê em voz alta. Eu peguei o papel com cuidado. Era uma cópia de um documento. Eu reconheci o cabeçalho da empresa. Meu nome aparecia no meio. E no rodapé, uma assinatura que eu conhecia bem. Só que não era a minha. Era a assinatura do meu pai. Eu senti a sala girar devagar, porque meu pai estava morto fazia anos. E ainda assim, de algum jeito impossível, ele estava ali, no papel que meu filho me mandava ler. De onde você tirou isso? Eu perguntei, sem conseguir esconder o pânico. João respondeu com uma calma que me deu mais medo ainda. Da gaveta que você nunca abre. A folha tremia na minha mão, não pelo papel em si, mas pelo que ele carregava. A assinatura do meu pai estava ali, firme, antiga, com aquele traço inclinado que eu vi a vida inteira nos carnês, nos contratos pequenos, nas anotações que ele fazia à noite na mesa da cozinha. Um homem simples, rígido, que me ensinou a trabalhar cedo e a não reclamar. Um homem que eu enterrei acreditando conhecer. E naquele instante, eu entendi que enterro não encerra história nenhuma. Isso não faz sentido, eu murmurei, mais para mim do que para eles. Helena se aproximou, leu por cima do meu ombro e levou a mão à boca. Ana ficou imóvel, como se estivesse tentando não quebrar nada dentro dela. Dona Cida observava tudo com o mesmo silêncio atento de quem já viu famílias ruírem e se refazerem de formas inesperadas. Faz, João disse. Só não faz para você. O documento falava de uma sociedade antiga, um terreno, um acordo feito quando eu ainda era jovem demais para entender qualquer coisa além da própria ambição. Um acordo que colocava o nome do meu pai como garantidor de uma decisão que eu tomei sozinho anos depois. Um acordo que explicava atalhos, explicava silêncios, explicava por que certas portas sempre se abriram para mim com facilidade demais. Você sabia? Eu perguntei para Helena, com a voz falhando. Ela negou devagar. Eu sempre desconfiei, respondeu, mas nunca tive prova. Seu pai nunca falou nada. E você nunca escutou. Aquilo doeu mais do que qualquer acusação, porque era verdade. Meu pai sempre tentou falar comigo. Do jeito dele, torto, seco, sem afeto demonstrativo. Eu achava que ele era limitado, que não entendia o mundo grande que eu queria conquistar. Talvez ele só estivesse tentando me proteger de mim mesmo. João sentou na beirada do sofá, os cotovelos apoiados nos joelhos. Eu encontrei isso sem querer, ele disse. Quando tudo começou a aparecer na imprensa, eu fui procurar respostas. Não em você, na casa. Ele respirou fundo. Eu precisava entender de onde vinha essa raiva toda que eu sentia. Eu me sentei também, devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer aquela realidade desabar. E o que você entendeu? Eu perguntei. Que você repetiu o que aprendeu, ele respondeu. Só que com dinheiro, muito dinheiro. A frase não veio como ataque, veio como conclusão. Seu pai te ensinou a sobreviver. Você transformou isso em controle. Eu fechei os olhos por um instante. Vi meu pai chegando cansado, sentando em silêncio, comendo sem falar. Vi eu mesmo fazendo o mesmo, décadas depois, só que em mesa maior, com comida melhor e a mesma ausência. O ciclo não tinha começado comigo, mas tinha continuado. Laura apareceu na porta naquele momento. Eu nem tinha percebido quando ela chegou. Ela ficou ali, sem entrar, respeitando o espaço. João olhou para ela e assentiu com a cabeça. Havia entre eles um entendimento que eu ainda não alcançava. Laura se aproximou da mesa e tocou de leve no papel. Isso explica muita coisa, ela disse. Mas não muda o que precisa ser feito agora. O que precisa ser feito? Eu perguntei.
Ela me encarou com firmeza tranquila. Você precisa assumir. Não assumir culpa genérica. Assumir história. Contar o que você fez, o que seu pai fez, o que você escondeu. Não para a imprensa, para eles. Ela apontou com o queixo para Ana, João e Helena. E depois, você decide o que fazer com o resto. Helena cruzou os braços. Assumir não é pedir perdão, ela completou. É aceitar consequência. O peso da palavra caiu como concreto. Consequência. Eu tinha passado a vida inteira terceirizando consequência. Agora ela estava sentada na minha sala, tomando café da minha xícara, olhando nos meus olhos. E se eu perder tudo? Eu perguntei. A pergunta saiu nua, sem estratégia. João respondeu antes de qualquer adulto. Você já perdeu, ele disse. A diferença é que agora você pode parar de fingir. O silêncio que veio depois não foi dramático, foi denso. Um silêncio de decisão amadurecendo. Eu sabia que qualquer escolha a partir dali não teria volta. Sabia também que, pela primeira vez, eu não estava escolhendo sozinho. Dobrei o papel com cuidado e coloquei sobre a mesa. Eu vou falar, eu disse. Para quem precisar ouvir. Minha voz não estava firme, mas estava limpa. E depois, eu vejo o que sobra. João me olhou por alguns segundos. Depois assentiu, quase imperceptível. Não era aprovação. Era permissão para continuar tentando. Naquela noite, quando todos foram embora, fiquei sozinho na sala. A casa estava silenciosa de um jeito diferente. Não era mais vazio, era espera. Peguei uma caixa antiga no armário, a tal gaveta que eu nunca abria, e comecei a tirar coisas de dentro. Fotos, papéis, cartas que meu pai escreveu e eu nunca li. Em uma delas, um bilhete curto, quase um recado esquecido. Filho, cuidado para não confundir vencer com machucar. Eu sentei no chão, encostado no sofá, e chorei como não chorava desde criança. Não por arrependimento apenas, por entendimento tardio. No dia seguinte eu sabia, o mundo ia cobrar. Mas pela primeira vez eu estava menos preocupado com o mundo e mais atento ao que ainda podia ser reconstruído. E isso, eu sentia, estava só começando. Assumir não foi um ato. Foi uma sequência de perdas pequenas, uma atrás da outra, até que eu parasse de contar o que ainda tinha e começasse a entender o que precisava largar. No dia em que falei oficialmente, não houve discurso bonito, houve documento entregue, silêncio pesado e olhares que evitavam os meus. Eu contei o que sabia, o que lembrava, o que tinha fingido esquecer. Não tentei salvar meu nome. Pela primeira vez, deixei que ele se resolvesse sozinho. As consequências vieram rápidas. Afastamento definitivo. Processos. Manchetes mais duras. Convites cancelados. Telefones que pararam de tocar. Eu passei a ser o homem que caiu. E descobri algo curioso. Quando você cai de verdade, o mundo segue. Quem fica parado é você, tentando aprender a andar sem o chão antigo. Helena manteve distância, não hostil, distância madura. Ela me avisava sobre os filhos quando necessário, sem conversa além do essencial. Ana começou a aparecer aos poucos. Primeiro mensagens curtas, depois um café rápido. Nada de abraço demorado, mas presença. João observava, sempre atento, sempre calado demais. Ele não cobrava. O silêncio dele era mais exigente que qualquer cobrança. Laura continuou na feira. Eu passei a ir menos, respeitando o espaço. Às vezes comprava fruta, às vezes só passava. Ela nunca perguntou se eu estava bem. Perguntava se eu estava inteiro. A diferença parecia pequena, mas não era. Inteiro é quem para de se dividir entre versões. Comecei a frequentar a casa da Dona Cida com mais frequência do que eu imaginava. Não como visita importante, como alguém que ajuda a carregar sacola, consertar torneira, ouvir história repetida. Foi ali que eu reaprendi a sentar sem pressa, a ouvir sem preparar resposta, a comer bolo simples sem achar que faltava alguma coisa. O tempo começou a fazer o que o dinheiro nunca fez, ajustar. Ana voltou a me chamar de pai sem esforço. Helena passou a me olhar sem tensão. João continuava distante, mas menos duro. Um dia, sem aviso, ele sentou ao meu lado na varanda da casa da Dona Cida e ficou ali, em silêncio. Não falou nada, não pediu nada.
Aquilo foi mais do que qualquer perdão ensaiado. Você mudou, ele disse depois de um tempo. Não como elogio, como constatação. Eu sei, eu respondi, mas não sei se é suficiente. Ele assentiu. Nunca é, mas é um começo. Naquela noite, Laura me chamou para caminhar depois da feira. Andamos devagar, sem tocar no assunto principal. Em algum momento, ela parou e disse: Você não tentou me comprar nenhuma vez desde aquele dia. Eu sorri sem alegria. Aprendi da forma mais cara. Ela olhou para mim com aquele olhar que não julga nem absolve. Às vezes, caro é o único jeito. Eu entendi que o amor que nascia ali não vinha para preencher vazio. Vinha para dividir caminho, sem promessa exagerada, sem salvador. 2 adultos carregando cicatrizes compatíveis. Meses depois, sentei com meus filhos à mesa, não para comemorar nada, para planejar o futuro de um jeito simples. João falou mais naquela noite do que em anos. Ana riu alto. Helena ficou à distância, mas ficou. E eu percebi que justiça da vida não é devolver o que foi perdido. É permitir que algo novo exista sem repetir o erro antigo. Quando todos foram embora, fiquei sozinho na sala. A mesma sala onde eu já me senti dono de tudo. Agora, eu me sentia hóspede de algo maior. Não riqueza, não poder, tempo compartilhado. E pela primeira vez, eu não quis acelerar o próximo capítulo, porque eu sabia que o final não precisava ser espetacular. Precisava ser verdadeiro. A verdade é que eu achei que a vida fosse me deixar em paz depois que eu paguei tudo. Depois da queda, dos processos, das noites em claro e do primeiro abraço tímido do João, eu comecei a acreditar naquela mentira confortável de que o pior já tinha passado. Só que a vida não funciona como acordo judicial. Ela não carimba e encerra. Ela observa. E quando percebe que a gente está finalmente respirando, ela testa se a mudança é real ou só descanso. Foi num domingo de manhã, desses que parecem inocentes, que a última peça se encaixou. Eu estava com o João no quintal da casa da Dona Cida, tentando ajudar a consertar um portão que vivia agarrando. Não era o tipo de coisa que eu fazia antes. Eu teria pagado alguém, mas ali eu queria fazer com as mãos, sentir o peso, errar o parafuso, suar no sol. João segurava a peça, eu apertava a chave. Em algum momento, ele soltou uma risada curta quando eu deixei a ferramenta cair. Você era péssimo nisso, ele disse, e eu ri junto. Era uma frase boba, mas o jeito como ele falou parecia uma infância que a gente estava tentando inventar de novo, já tarde. A Ana apareceu na porta com um copo de água e por um instante eu vi uma família se formando sem alarde. Helena não estava ali, mas também não estava em guerra. Ela mandava mensagem de vez em quando, perguntava se eles estavam bem. Isso para nós já era um milagre possível. Laura chegou mais tarde, com uma sacola de frutas e aquele jeito de entrar devagar, como quem respeita a casa alheia. Dona Cida abriu a porta com um "Entra, menina", que já tinha carinho de parentesco. Laura me olhou e eu notei algo diferente no rosto dela. Um cansaço que não era do trabalho. Era outro. O tipo de cansaço que vem quando alguém está segurando uma notícia por tempo demais. Ela esperou o João e a Ana entrarem com Dona Cida e ficou comigo no quintal. O sol batia na parede descascada, o cheiro de almoço vindo da cozinha e o portão semi-consertado entre nós, como símbolo perfeito do que eu tinha virado. Alguém tentando arrumar o que sempre ficou emperrado. Marcos, ela disse, e só pelo jeito que falou meu nome, eu soube que não era conversa leve. Fala, eu respondi, sentindo o corpo ficar atento. Laura puxou uma cadeira de plástico e sentou. Não por conforto, por necessidade. Olhou para as próprias mãos, como se elas tivessem que estar ocupadas para ela conseguir dizer. Eu nunca te contei tudo sobre o João, ela falou. Meu estômago apertou, não por ciúme, nem por medo bobo, por intuição de coisa séria. Eu sei, eu disse. Eu sempre soube. Ela respirou fundo e quando levantou os olhos, estavam brilhando. Ele me procurou não foi por acaso. Ele me procurou porque ele já me conhecia. Ela engoliu em seco. Eu conhecia a Helena antes, muito antes. O mundo pareceu diminuir de tamanho. As vozes dentro da casa continuavam, a panela chiando, uma risada da Ana ao longe. E eu ali,
parado, com a sensação de que eu estava de novo diante de uma banca de frutas, prestes a ouvir uma frase que mudaria tudo. Como assim você conhecia a Helena? Eu perguntei, tentando manter a voz controlada. Laura passou a mão no rosto, como quem limpa um pedaço de passado. Eu trabalhei na casa de uma tia dela quando eu era mais nova. Eu via a Helena, eu via você. Ela fez uma pausa curta. Eu vi coisas. Eu senti o peito apertar, mas não era aquela dor de antes. Era outra. Era vergonha antecipada. O que você viu? Eu perguntei. Ela não respondeu de imediato. Olhou para o portão, para o quintal, para o céu, como se procurasse um lugar seguro para soltar aquilo. Eu vi o jeito que você falava com ela, Laura disse. Eu vi o jeito que ela encolhia por dentro. Ela respirou fundo. Eu vi uma noite em que ela saiu da casa chorando e sentou na calçada. E eu sentei do lado dela. Eu tinha uma garrafa de água. Eu dei para ela. Ela falou que estava com medo do homem que amava. Eu fechei os olhos. Aquela frase voltou como soco. Medo do homem que amava. Eu tinha ouvido isso de Helena. Mas ouvir de Laura, alguém que viu de fora, rasgava qualquer desculpa que eu ainda guardasse escondida. Por que você não me disse antes? Eu perguntei, e minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Porque não era sobre você ter mais culpa, ela respondeu. Era sobre você ter chance de mudar sem ser esmagado por ódio. Eu não queria te destruir. Eu queria ver se você era capaz. Eu fiquei em silêncio. O portão entre nós parecia mais pesado. E então, Laura soltou a parte que ela estava segurando desde o começo. Eu não te encontrei na feira por acaso, Marcos. Eu escolhi aquela banca. Eu escolhi aquele lugar. Eu sabia que você passava por ali. Eu te vi uma semana antes e você nem me reconheceu. Ela respirou, e a voz dela tremeu pela primeira vez. Eu não fui atrás de dinheiro. Eu fui atrás de justiça. A palavra justiça ficou pendurada no ar. Não era ameaça. Era uma verdade fria. Eu senti o chão mudar. Justiça de quê? Eu perguntei, quase sem voz. Laura olhou direto para mim e disse, do que aconteceu com seu pai e do que ele fez com o meu. Eu senti o corpo inteiro gelar. A assinatura do meu pai no documento voltou à minha cabeça como uma lâmina. Eu pensei no meu pai como homem simples, honesto, rígido. Pensei na carta. Cuidado para não confundir vencer com machucar. Pensei que talvez ele também estivesse falando de si. Meu pai? Eu sussurrei. Laura assentiu. A história que você conhece não é completa. Ela levantou segurando a cadeira como se precisasse de apoio. E se você quer mesmo terminar de se libertar, vai ter que ouvir a versão que ninguém te contou. Dentro da casa, Dona Cida chamou nosso nome, avisando que o almoço estava na mesa. A voz dela veio como um convite comum, mas para mim soou como linha divisória, antes e depois. Eu olhei para a porta, depois olhei para Laura. Eu queria entrar e fingir que aquela conversa podia esperar. Mas eu sabia que algumas verdades não esperam. Elas apodrecem se ficam escondidas. Depois do almoço, eu disse, mais para me agarrar a um fio de normalidade do que por estratégia. Laura assentiu. Depois do almoço, ela repetiu e entrou. Eu fiquei no quintal mais alguns segundos, olhando para o portão semi-consertado, sentindo o sol bater no rosto e um frio por dentro que não tinha nada a ver com o tempo. Porque até ali eu achava que estava pagando minhas dívidas. Agora eu estava começando a suspeitar que eu nem sabia quais eram todas elas. E foi com essa suspeita que eu entrei na casa, sentei à mesa com meus filhos, tentei sorrir, tentei comer, enquanto uma parte de mim só conseguia pensar em uma pergunta simples que parecia aumentar a cada garfada. Que tipo de homem meu pai realmente foi? E que tipo de homem eu me tornei sem perceber? O almoço foi o mais longo da minha vida, mesmo sem durar 1 hora. A comida estava boa, arroz soltinho, feijão bem temperado, frango com quiabo do jeito que Dona Cida fazia. Mas eu mastigava como quem cumpre obrigação. Eu ria quando a Ana ria. Eu respondia quando o João perguntava alguma coisa, eu elogiava o tempero. E por dentro, eu só escutava a palavra que a Laura tinha dito no quintal, como se ela tivesse deixado uma pedra dentro do meu peito. Justiça. João percebeu antes de todo mundo. Ele sempre percebe. Ele me olhou por cima do copo e falou num tom neutro. Você tá viajando.
Não foi pergunta, foi constatação. Eu tentei disfarçar. Só tô cansado, eu menti. Ele não insistiu, mas ficou de olho. E o jeito como ele me observava era pior do que cobrança. Era como se ele estivesse avaliando se eu ia fugir de novo. Ana, do meu lado, tocou meu braço de leve por baixo da mesa, um gesto pequeno, quase escondido. Não disse nada, só aquele toque. E eu entendi que, por mais que ela ainda estivesse machucada, ela estava tentando me manter presente ali. Eu senti vontade de chorar por gratidão, o que era ridículo. Gratidão por algo que eu deveria ter dado a eles desde sempre. Quando o almoço terminou, Dona Cida começou a recolher os pratos. Ana se levantou para ajudar. João ficou sentado, mexendo no garfo, como quem espera a próxima coisa acontecer. Laura lavou as mãos na pia e, sem olhar para mim, disse: Marcos, quando der, a gente conversa. Eu assenti, a garganta seca. Fomos para o quintal de novo. O sol já estava mais baixo, a sombra da parede maior e o portão semi-consertado ainda ali, me lembrando que eu era um homem em obras. Laura não começou com emoção. Começou com fatos, do jeito que a gente começa quando sabe que emoção pode virar desculpa. Meu pai chamava Sebastião, ela disse. Trabalhava com roça, bico, o que aparecesse. Era um homem duro, mas direito. Não bebia, não batia na minha mãe. Só trabalhava até as mãos abrirem. Ela respirou fundo, como se sentisse o cheiro daquela vida. Um dia, apareceu um homem oferecendo serviço numa obra que ia pagar bem. Promessa de pagamento rápido, assinatura em papel. Meu pai não sabia ler direito. Ele confiou. Eu senti o estômago afundar, porque eu já tinha ouvido esse tipo de história, só nunca deixei chegar perto de mim. Esse homem era seu pai, Laura continuou sem levantar a voz. Ou pelo menos ele estava com seu pai. Eu não sei qual dos dois falava mais. Eu era menina, mas lembro da camisa dele. Lembro do relógio, lembro do jeito que ele mandava. Meu coração bateu torto. Eu pensei no meu pai como eu lembrava. Calça surrada, bota gasta, mãos calejadas. Mas na vida, a gente vira muitas versões. Eu comecei a entender que talvez eu tivesse guardado só a versão que me convinha. Sebastião trabalhou semanas, Laura disse. Quando foi cobrar, disseram que tinha assinado um papel se responsabilizando por um prejuízo da obra. Um papel que ele nem entendeu. Resultado, ele ficou devendo. Ela fechou os olhos por um segundo. Devendo pra gente perigosa, eu engoli seco. Isso aconteceu onde? Perto de Campinas, ela respondeu. Interior, ninguém fez nada. Meu pai foi na delegacia, foi em tudo quanto é lugar. Riram dele. Disseram que ele tinha assinado. E assinatura, você sabe, vira corda no pescoço de pobre. Eu queria dizer, eu sinto muito. Mas aquilo soaria pequeno demais. E de repente, eu não sabia nem se eu tinha direito de sentir muito. Porque a história estava vindo na direção da minha família como trem, e eu ainda não tinha certeza de onde eu estava nos trilhos. Ele perdeu a casa, Laura falou. Perdeu-o pouco. A minha mãe adoeceu. Meu pai ficou amargo. Um dia, ele saiu para tentar resolver com as próprias mãos. Voltou quebrado. E nunca mais foi o mesmo. A voz dela falhou de leve. Ele morreu cedo. E antes de morrer, ele me disse uma coisa. Filha, lembra o nome desse homem. Um dia, a vida cobra. Eu fiquei imóvel. O vento mexeu umas folhas secas no chão. Eu senti o mundo ficar estreito, como se não houvesse ar suficiente naquele quintal. E você? Você me encontrou e decidiu cobrar? Eu perguntei. Laura apertou a alça da própria bolsa como se segurasse firme a si mesma. Eu não queria te destruir, ela repetiu, olhando direto para mim. Eu quis ver se o filho dele tinha virado igual, ou se tinha virado diferente. Ela fez uma pausa curta e a voz dela veio mais baixa. Quando você me pediu em casamento comprando fruta, eu vi um homem desesperado. E eu vi um menino ferido. Eu pensei, talvez ainda dê. Eu tentei falar, mas a boca não obedecia. Minha cabeça estava girando em torno de uma imagem impossível. Meu pai, que eu coloquei num pedestal de honestidade dura, ligado à ruína do pai dela. E aquela assinatura no documento. Agora ela tinha sangue. Não era só tinta. Você tem prova? Eu consegui perguntar com a voz fraca.
Laura abriu a bolsa e tirou um envelope pardo, igual ao da Helena. Envelopes, eu percebi, eram a forma que a vida tinha encontrado de me enfrentar. Ela colocou na minha mão. Aqui tem cópia de processo antigo, nome de empresa fantasma, assinatura, testemunha. Tem coisa que eu nem entendo, mas eu guardei tudo, minha vida inteira. Ela respirou. E tem uma foto. Eu abri o envelope ali mesmo, tirei os papéis com cuidado, vi carimbos velhos, letras apagadas, termos jurídicos. Minha vista embaralhou até eu puxar a foto. A foto era antiga, meio amarelada. Um grupo de homens numa obra, todos sujos de cimento, alguns rindo sem saber que estavam sendo fotografados. No canto, um homem de braço cruzado, olhando para o lado, como quem supervisiona. Camisa clara. Relógio no pulso. Eu reconheci o rosto. Não era meu pai, era eu. Mais novo, mais magro, cabelo preto. Eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu estava ali. O ar sumiu. A foto tremeu na minha mão. Eu ouvi meu próprio sangue no ouvido. Não fazia sentido. Eu não podia estar naquela obra. Eu nunca estive. Eu não lembrava. Laura me observava como quem esperou essa reação por anos. Agora você entende por que eu disse que o pior era quando você começasse a lembrar? Ela falou. E eu percebi que aquela frase não tinha sido dela. Tinha sido do João. E eu senti um arrepio atravessar minhas costas. Isso é mentira. Eu sussurrei, mais para me salvar do que por convicção. Laura não levantou a voz, só respondeu firme. Então olha de novo. Eu olhei, eu estava ali. O mesmo nariz, o mesmo queixo, o mesmo olhar de quem achava que tinha direito ao mundo. E de repente, como se alguém tivesse derrubado uma parede dentro da minha cabeça, veio um flash. Poeira no ar, barulho de martelete, um homem pedindo pagamento, eu rindo com um amigo, alguém dizendo, assina aqui, e eu assinando sem ler, por pressa, por arrogância, por achismo. Eu senti náusea. Encostei a mão no portão para não cair. Marcos, Laura disse mais suave, você não foi só filho de alguém. Você participou, mesmo sem perceber o tamanho. Eu tentei respirar. Por que você trouxe isso agora? Minha voz saiu dura, quase agressiva, e eu me odiei por isso. Era o velho Marcos tentando voltar, o Marcos que ataca quando está encurralado. Laura segurou meu olhar. Porque o João está prestes a descobrir. Ela disse isso como sentença. Meu corpo gelou de vez. Como assim? Ela apontou com o queixo para dentro da casa. Ele mexe em tudo. Ele procura. Ele quer entender. E Marcos? Ele já pegou o envelope ontem quando eu cheguei. Eu vi. Ele não falou nada, mas eu vi. Eu fechei os olhos com força. Meu filho, que já estava tentando lidar com a minha ausência, agora prestes a lidar com a minha culpa em outra camada, mais antiga, mais suja. Eu senti vontade de correr, pegar o envelope, esconder, mentir, apagar. Mas eu já tinha decidido, não fugir. Eu abri a porta e entrei na casa com a foto na mão. A sala estava silenciosa. Ana conversava baixo com Dona Cida na cozinha. Helena não estava. João estava no sofá, olhando o celular, como se estivesse tranquilo demais. Ele levantou o olhar e viu meu rosto. E eu soube que ele já sabia que algo tinha mudado, porque o olhar dele virou lâmina no mesmo instante. É sobre o que agora? Ele perguntou, sem ironia, só cansado de surpresas. Eu me aproximei devagar e coloquei a foto na mesa, na frente dele, do jeito que se põe uma verdade que não volta para o bolso. João pegou a foto, olhou. O rosto dele mudou muito devagar, como se cada segundo fosse uma camada de entendimento se partindo. Ele passou o dedo pelo papel, parou no meu rosto mais jovem e levantou os olhos para mim. Você estava lá? Ele perguntou. Eu assenti. E pela primeira vez não consegui falar nenhuma palavra bonita. João ficou alguns segundos em silêncio. Depois colocou a foto de volta na mesa com um cuidado assustador, como se estivesse guardando um corpo. Então eu vou te pedir uma coisa, ele disse levantando. Só uma. Eu fiquei esperando. Você vai comigo agora, João falou, no lugar onde isso aconteceu, e você vai me mostrar quem você era. Ele pegou a jaqueta, abriu a porta e ficou parado no batente, esperando minha resposta como quem testa, de uma vez por todas, se eu sou pai ou só promessa. Eu olhei para Ana,
que tinha aparecido na porta da cozinha com o pano na mão, preocupada. Olhei para Dona Cida, olhei para Laura. E eu dei um passo em direção ao meu filho, porque, naquele momento, eu entendi. O perdão que eu estava tentando construir dentro de casa ia precisar sobreviver do lado de fora, no exato chão onde tudo começou. A estrada até Campinas parecia mais longa do que realmente era. Não porque tivesse trânsito, mas porque cada quilômetro puxava uma lembrança que eu tinha empurrado para debaixo do tapete por décadas. João dirigia. Eu ia no banco do passageiro, algo simples, mas simbólico demais para ignorar. Pela primeira vez, eu não conduzia nada. Eu acompanhava. Ele não ligou o rádio, não fez pergunta. Só seguia, com as mãos firmes no volante e o maxilar travado. O silêncio entre nós não era vazio. Era denso, como se estivesse carregado de coisas que precisavam ser vistas antes de serem ditas. Quando entramos na estrada de terra, eu reconheci. Não de imediato. Foi o corpo que reconheceu primeiro. Um aperto no peito, um enjoo leve, a sensação de déjà vu que não vem da cabeça, vem da culpa. O galpão abandonado ainda estava lá, menor do que eu lembrava, mais torto, mais gasto. O tempo não perdoa nem os lugares. João parou o carro e desligou o motor. Ficou sentado por alguns segundos, respirando fundo. Depois saiu sem olhar para trás. Eu segui. O chão estava irregular, com mato alto invadindo o que antes era obra. Um cachorro latiu ao longe. O vento levantou poeira. Tudo parecia mais silencioso do que deveria. Foi aqui? Ele perguntou. Foi, eu respondi. A palavra saiu pesada. Caminhei alguns passos à frente e a memória veio inteira, sem pedir licença. Eu jovem, apressado, achando que o mundo me devia alguma coisa. Um homem simples tentando explicar que não tinha entendido o papel. Eu rindo, impaciente. Assina logo. Eu dizendo isso. Não, meu pai. João me observava em silêncio. Não havia julgamento no rosto dele. Havia atenção. Ele queria entender. Não para me destruir. Para decidir se ainda havia algo ali que valesse ser chamado de pai. Eu não pensei nas consequências. Eu disse. Eu pensei no prazo, no custo, em mim. Olhei para o chão. Eu não voltei para saber o que aconteceu com eles. João assentiu devagar. Eu sei. Essa resposta me doeu mais do que qualquer acusação, porque ela significava que ele já tinha feito o caminho que eu estava fazendo agora. Sozinho. Ficamos ali alguns minutos. Não houve cena dramática. Não houve pedido de perdão ensaiado. Houve presença. E às vezes, presença é a forma mais honesta de pedir desculpa. Na volta, João falou pouco. Mas quando estacionamos em frente à casa da Dona Cida, ele desligou o carro e disse, sem me olhar: Eu não sei se um dia eu vou te perdoar. Fez uma pausa. Mas hoje eu acredito que você não vai fugir. Eu assenti. Não tinha promessa melhor para oferecer. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, sem manchete, sem plateia. Eu vendi o que precisava vender, acertei o que podia acertar, ajudei como dava, ouvi mais do que falei. João voltou a estudar. Ana voltou a sorrir com menos cuidado. Helena seguiu a vida dela, com respeito e distância justa. Laura permaneceu, não como prêmio, como escolha diária. Um dia na feira, eu comprei 2 maçãs, só 2. Laura sorriu de leve, daquele jeito que não pede nada. Eu entendi, ali, que amor não se compra, não se força e não se promete. Amor se sustenta. Hoje, quando olho para trás, não vejo um milionário que caiu. Vejo um homem que finalmente parou de correr. Perdi muito. Ganhei o que não tem preço, a chance de não repetir. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um comentário contando o que você sentiu. Às vezes, dividir é o primeiro passo para recomeçar também.